Meu veredito não muda, né? Eu acho que nesses dias também eu acabei enfrentando várias pessoas que vêm com esse papo de que agora mudou, porque o desenvolvedor ele só escreve especificação, ele só diz o que a IA tem que fazer, e a gente sabe que ainda não é isso, né? A gente provou aqui, né? Que se a gente não tiver no controle, a IA vai criar coisas e, a princípio, assim, ok, a IA vai dar erro, né? Aí a gente pode conversar com ela para editar. Algumas coisas, gente, ela não vai conseguir resolver, né? Por que eu digo isso? Primeiro, mudança de versões, né, de pacotes. Às vezes ela vai te criar um script, um código, usando uma versão X da biblioteca, mas quando você vai ver, a biblioteca atualizou e parte disso mudou e a IA não tem essa visibilidade. Você vai ganhar um erro. Né? A outra questão é justamente quando ela alucina, né? E aí ela vai sempre batendo aquele erro. Às vezes ela pode até consertar. Então, dependendo de como você conversa, ela pode ir até consertando o código, né? Esse não é o perigo, tá? Eu acho que esse aí é o menor dos problemas, porque você vai ver que não está executando todo um erro ali no seu teste, na sua validação, né? Esse pessoal que usa vibe coding para virtualmente tudo, vou criar meu SaaS no fim de semana, o pessoal até usa agentes ali especializados de modo a orquestrar até abertura de PR, validação de código e aprovação até deploy. E aí a ideia é utilizar agentes diferentes no sentido de que cada agente é especializado em uma coisa e a gente sabe que nem sempre isso acontece. A gente não tem uma etapa de especialização desses modelos. É geralmente o mesmo modelo, o mesmo code 4.7 óculos, é o mesmo GPT 5.3 Codex, então acaba que nós vamos ter sempre um problema desse tipo, porque não são agentes diferentes, não são formas diferentes de pensar, né? Não existe prompt que eu digo, agora você é um especialista em DevOps, agora você é um especialista em desenvolvimento. Isso não vai especializar o modelo de forma alguma, né? O modelo continua sendo generalista, ele continua fazendo o que ele acha que deve. E é um perigo você colocar modelos para validar, né, o seu código e aprovar sem um looping com uma pessoa, seja humano, seja um animal da floresta, ou pelo sentido de que a IA ela pode aprovar a si mesma, né? É... E aí seria uma ideia de um viés de um conteúdo que ela já possui e que para ela é verdadeiro, né? É, ela acaba achando que aquilo é ideal. Um exemplo, eu não sei se vocês perceberam, é que às vezes eu altero. Agora mesmo, nesse final do vídeo, eu falei isso. Eu mostrei isso. Né? Às vezes eu altero o script manualmente e a IA ela força em alterar o que está no contexto dela. Então, por exemplo, ela viu lá, o nome do runner que ele falou é Floresta On-Prem. E eu alterei só para On-Prem. Ela foi e realterou. Como eu não falei nada que não tinha mudado, ela confiou no contexto dela. E ela pode confiar sempre nesse contexto, né, de uma arquitetura que você solicitou em uma especificação e ela decidiu sobre a stack, sobre os serviços e ela continua usando aquela stack de serviço, mesmo que isso não se prove efetivo. Né? Tem coisas que a gente só vai descobrir que é efetivo quando de fato está rodando, né, no ambiente correto, ou seja produção, ou seja um ambiente staging, que o olhar de um especialista, de um sênior, pode, em algumas vezes, detectar e mudar a rota, né? Outras questões muito comuns, overengineering, né? Se uma IA, a gente sabe que a IA, ela está com um conteúdo em um caminho de apodrecimento, no sentido de que ela leu todo o conteúdo da internet, né? E quer dizer, todo o conteúdo da internet é exagero, mas ela leu conteúdo de desenvolvimento, de Stack Overflow, repositório de GitHub, e
Agora, cada nova versão, ela relê esses conteúdos. E o GitHub, cada vez mais e mais, tem repositórios webcoded. E aí ela retroalimenta com os erros que ela já estava cometendo. Então, tem muitas coisas que podemos resolver com um olhar mais técnico ali de um especialista em desenho, que a IA talvez não veja. Ou ela vê de uma forma incorreta. Então, isso é muito perigoso. E tem coisas que vai passar, vai funcionar, vai subir no ambiente, a gente vai ficar tranquilo. Mas a gente vai ter N problemas quando isso começa a escalar, quando começa a ter muitos acessos no sentido de segurança. Eu acho que principalmente são as falhas invisíveis ali, né? E no sentido de que, mas o sênior talvez ele deixe isso passar. Ok, mas a gente pode pensar em testes que talvez a IA ela não pense a princípio, tá? E aí, qual que eu acho que é o meu sentido aqui? Né? Eu não sou contra o coding, mas eu acho que tem que usar de forma correta. Né? Eu acho que tem N workflows que você pode seguir, esse que eu siga um workflow que eu curto porque eu fico mais no controle do que eu estou fazendo. Né? Eu sei o que está acontecendo em todos os momentos. Né? É um workflow onde eu não vou ter vários agentes. O único agente que eu tenho é o que tem aqui a ferramenta me fornece no básico. Mas e guardrails? Mas e não sei o quê? Mas e o Markdown XYXPTO da vida? Eu não faço, porque eu entendo, assim, é mais uma coisa que eu falo. Eu compreendo como o modelo linguístico funciona, como o LLM funciona. Então, eu sei dizer no prompt o que fazer. Eu sei a hora de fornecer um zero shot, um few shot. Eu sei a hora de fornecer isso. Eu sei a hora que eu preciso dar mais conteúdo. Eu sei a hora que onde um guardrail seria necessário, mas eu automaticamente já coloco isso no meu prompt. Então, eu não preciso fazer microclass. Claro que nem todo mundo sou eu, nem todo mundo é esse raposo aqui, né? Que vocês amam e adoram. E tem muitas pessoas que precisam colocar os guias de desenvolvimento. Eu acho isso perfeito. Mas no sentido de que você não vai delegar tudo para a gente tentar ser você, né? Porque ele não vai ser. E então, por isso, eu só uso o que está aqui no chat. Tem vários workflows, né? Mas eu acho que o principal é não deixe a etapa de validação no controle da IA. Não deixe a aprovação de código para a IA. Se for possível, faça você mesmo os testes unitários. Raposo, o teste unitário é chato. Eu concordo. Pode pedir para a IA, mas peça em um chat separado, utilizando um agente que você saiba que não vai fazer isso no automático. Você mantém o controle dos testes e você valide o que os testes estão testando, para não ter nenhum falso positivo, né? Uma alucinação, por exemplo, que a IA pode fazer, você pode nem perceber se deixar tudo no automático. Você pede para ela criar os testes e aí ela faz, por exemplo, cria para mim um teste que valide se o usuário que foi cadastrado é igual na base. Né? Antes que dê algum erro na base, alguma coisa de chave, etc., valide se esse usuário já existe. Né? E aí você faz um teste lá para validar na sua aplicação como ela faz essa validação. Aí, obviamente, é um teste, então o que você vai fazer? Você vai fornecer um usuário, vai passar, depois vai fornecer outro usuário, o mesmo usuário, e ela tem que dar um erro, né? Essa validação do seu código. Você está validando se o usuário existe ou não. A IA pode simplesmente entrar numa condição de loop que ela não consegue. Claro que esse é um teste muito bobo, mas imagine que ela entra numa condição de loop e ela alucina dizendo que eu não consigo criar esse teste, então eu vou criar aqui inadvertidamente um access true, por exemplo. Viu lá, access true. Né? Access falso, no caso, né? Porque se o access estiver true, vai falhar. Né? Criei um access falso lá e pronto. Colocou lá, né? O teste só tem um access falso.
e você não viu, deixou tudo passar, e aí você faz um PR de uma funcionalidade onde quebra essa consulta. E aí ela vai aprovar, porque o teste passou, vai para deploy, para produção, e de repente os usuários estão cadastrando usuários iguais e está tomando um erro de banco. Né? A aplicação está retornando um erro 500. Né? O seu front-end não sabe como lidar, porque não tem uma mensagem de erro. E aí, na hora que você vai ver, está lá no meio da IA, nos PRs absurdos lá, misturados. Você não vai saber, porque não vai ter um erro. Vai retornar um erro de banco, você vai ter que ir atrás do log. Né? E aí, você vai atrás do log, se você não conhece, você não sabe de programação, igual muita gente que eu estou vendo por aí, delegando tudo, eu tenho um time de desenvolvimento para desenvolver. Né? Então, é complicado, sabe? Então, por conta disso, é algo que eu não confio, eu vou sempre criticar. Né? Por isso que a gente tem que sempre tomar cuidado. Tá? E é isso que eu queria falar para vocês. Eu vou editar os vídeos aqui e até a próxima.